Olá, turmas do oitavo ano de toda a rede municipal de ensino de Riacho das Almas. Olha eu aqui mais uma vez, professor José Carlos, o seu professor de Geografia, em mais uma tarde, fazendo essa transmissão aí de mais uma aula, tá certo? E como eu sempre faço, eu já deixo meu abraço aí para todo mundo, né? Todos os alunos e também todos os professores e profissionais lá da escola Patrícia Cardoso, na Vila de Cordantas, da Escola Santos Cardoso, na Vila de Pinhões, da Escola José Joaquim de Lima, lá na Vila de Trapiá, da Escola Luiz Francisco, lá na Vila do Vitorino, e também para o pessoal, os alunos e todos os profissionais aqui da Escola Mário da Mota, na sede do nosso município, certo? E você que está aí em casa, já coloca seu nome completo aí nos comentários, a escola que você estuda. Não esquece de dar um like no vídeo, né, que é clicar nesse botãozinho aí de gostei, para mostrar que você está participando dessas aulas remotas aqui, né, do município de Riacho das Almas. Tá ok? Então vamos lá, já falei demais, já falei bastante. Vamos lá para o tema da nossa aula de Geografia da tarde de hoje. E hoje nós vamos tratar de um tema... Tá sem passar o slide aqui. Passou. Tava com um probleminha aqui no slide, mas aqui já está passando, certo? Aqui. Voltamos aí. E o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre desigualdade social e econômica. Isso é um tema que faz parte da realidade de todos os países do planeta Terra. Não só de países pobres, mas também dos países que são considerados desenvolvidos, certo? Então, eu já quero que vocês entendam que, independentemente do grau de desenvolvimento econômico de um determinado país, esse país enfrenta também essa questão da desigualdade social e econômica. Claro que nos países mais pobres, essas desigualdades serão mais intensas, mas, de forma geral, a gente pode afirmar que todo o planeta Terra sofre com o problema da desigualdade social ou econômica. E para iniciar a aula de hoje, eu peço que vocês observem essas imagens aí na tela, né? A gente chama isso de charge, né? E está representando as desigualdades que existem no mundo, né? Naquela primeira imagem ali, a gente tem de um lado uma menina, né, loura, com acesso à tecnologia, com acesso a vários produtos, tênis, ali uma jaqueta, uma calça, e do outro, né, nós temos uma pessoa, a representação de uma pessoa pobre e com fome. Nessa segunda imagem, nós temos ali uma criança, né, ali em uma criança deprimida. Do outro lado, temos ali um conjunto de crianças brincando. A gente percebe que a oportunidade para as crianças não são iguais, né? E nas outras imagens também, nas duas de baixo, nós temos a questão de um homem ali com bastante dinheiro e também, na última imagem, duas crianças. De um lado, uma criança com acesso à tecnologia, né? Do outro, uma criança extremamente pobre sem acesso à tecnologia. Então, observem essas imagens aí, este conjunto de imagens que estão na tela de vocês, e saibam e percebam que isso é o mundo atual. Essa é a sociedade capitalista na qual estamos inseridos, certo? O mundo, ele é totalmente cheio de desigualdade social e econômica, e é isso que vamos estudar nas aulas de hoje, na aula de hoje. E antes da gente ir propriamente para o tema específico, como eu sempre faço, a gente precisa conceituar, né, o que seria desigualdade social. E, de forma geral, a gente pode afirmar que a desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e também fatores culturais. Prestem atenção aqui comigo, vejam só. Em uma mesma sociedade, existem pessoas ricas, existem pessoas da classe média, né, existem pessoas extremamente pobres. Analisem o Brasil. No Brasil, existem pessoas ricas que podem consumir tudo aquilo que elas quiserem, tudo aquilo que elas desejam.
Se você imaginar no Brasil, existem pessoas que podem comprar um carro de R$ 1 milhão. Mas quando a gente olha para esse mesmo Brasil, existem pessoas que não conseguem comprar ou consumir aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Nesse mesmo Brasil, dentro dessa sociedade brasileira, existem pessoas que estão passando fome, certo? Não tem dinheiro para comprar aquilo que é necessário para a sua sobrevivência, para comprar alimentos, para comprar roupas, coisas essenciais para a sobrevivência de nós, seres humanos. Então, se eu estou dentro de uma mesma sociedade, onde existem essas diferenças entre o conjunto de pessoas, nós podemos afirmar que isso se chama desigualdade social, que é a desigualdade entre as classes sociais, entre as pessoas dentro de uma sociedade. E como eu deixei bem claro, lá no início da aula, isso é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que encontram-se em vias de desenvolvimento, certo? Lembrem, é um mal que afeta todos os países. É extremamente importante que vocês tenham a compreensão. Quando a gente olha para o PIB, para o tamanho da economia, né, do planeta Terra, o país que possui a maior economia do planeta é os Estados Unidos. Seria, então, o país mais rico do planeta Terra. Entretanto, será que existe desigualdade social lá nos Estados Unidos? Será? Países da Europa, muitos países da Europa são considerados desenvolvidos. Alemanha, França. Será que existe desigualdade social na Alemanha e na França, que são países ricos? E eu digo para vocês que existem. A desigualdade social é um fenômeno que está presente em todos os países do planeta Terra, certo? Então, por favor, eu preciso que vocês tenham essa compreensão. É claro que nos países pobres ou subdesenvolvidos, a questão da desigualdade social é um problema mais profundo, é um problema mais grave. Porém, naqueles países ricos também existe essa questão da desigualdade social. E eu trago para vocês aqui nesse slide agora os tipos de desigualdades que existem. Existem vários tipos de desigualdades. Mas aqui eu vou destacar 4, que a gente pode considerar aí como desigualdades que estão presentes em praticamente todas as sociedades humanas, que são bem gravíssimas. A primeira que eu trato aqui para vocês é a desigualdade de gênero. O que significa isso, professor? Desigualdade de gênero. Quando eu falo de desigualdade de gênero, eu estou falando da diferença de oportunidades de pessoas de gêneros diferentes. Por exemplo, a diferença de oportunidades entre homens e mulheres, ou então a diferença de oportunidade entre homens e pessoas não binárias, certo? Mas, de forma geral, a gente vai especificar aqui essa diferença de oportunidades entre homens e mulheres. Historicamente, dentro da sociedade brasileira, por exemplo, a vontade dos homens prevaleceu. Os homens sempre acessavam mais direito do que as mulheres. Para a gente ter uma ideia, na antiguidade as mulheres não tinham direito ao voto, só os homens poderiam votar. Historicamente, a gente percebe que a sociedade como um todo ela é patriarcal, ou seja, muitas vezes a vontade e o desejo dos homens prevalecia sobre a vontade das mulheres. Graças a Deus que isso está diminuindo muito nas últimas décadas, porque precisa diminuir. A gente sabe que existe uma igualdade é necessário existir uma igualdade entre homens e mulheres, mas isso é um processo que vai levar muito tempo para que aconteça. Então a gente pode afirmar que existe sim uma desigualdade de gênero. E eu vou tratar aqui de um exemplo bem prático. Vejam só. A maior parte da população brasileira é feminina, ou seja, a maioria das pessoas do Brasil são mulheres, certo? É a população feminina. Entretanto, quando a gente olha para o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara de Deputados, a maior parte de senadores e deputados, a esmagadora maior parte de senadores e deputados são homens, e geralmente homens brancos, e não de mulheres ou de pessoas negras. Então percebam que existe aqui uma desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Faço um recorte espacial aqui e trago
né, e retrata essa desigualdade aqui de gênero para o nosso município de Riacho das Almas, quando se trata da questão de cargos que eu considero, que a gente pode considerar cargos importantes para uma sociedade. Né? Percebam que desde a emancipação política de Riacho das Almas, desde quando Riacho das Almas se torna um município independente, nunca tivemos uma prefeita mulher. Todos os prefeitos que vieram de lá até aqui são prefeitos homens. Quando a gente olha para o poder legislativo do nosso município, atualmente, não existe nenhuma vereadora mulher. Né? São 11 vereadores aqui na Câmara de Vereadores de Riacho das Almas e os 11 são homens. Não temos nenhuma representação feminina. E a gente pode afirmar, professor, os homens, então, eles são mais inteligentes ou mais importantes do que as mulheres? Será que é isso? Ou será que falta uma igualdade de oportunidades para que essas mulheres possam alcançar cargos que são considerados importantes aí para a sociedade, como, por exemplo, cargos políticos, diretoria de empresas e outros cargos, certo? Então, reflitam sobre isso, que existe sim uma desigualdade de gênero, né, aqui no Brasil, e eu citei o caso específico aqui de Riacho das Almas para a gente tentar trazer essa realidade mais para próximo de nós. Uma outra desigualdade, outro tipo de desigualdade que eu quero retratar para vocês aqui, é a desigualdade étnica. Né? Quando eu falo de desigualdade étnica, eu estou falando da desigualdade que existe, né, entre pessoas brancas, pessoas negras ou pessoas pardas. Historicamente, as pessoas brancas geralmente são pessoas privilegiadas, que possuem maiores condições, maiores oportunidades do que pessoas negras. Isso é um fato histórico, né, enraizado dentro das sociedades, dentro da maior parte das sociedades de todo o planeta Terra e também dentro da sociedade brasileira. Quando a gente olha para a estrutura da sociedade brasileira, a gente pode afirmar sim que as pessoas que são consideradas brancas são privilegiadas e às vezes têm acesso a direitos e oportunidades que as pessoas negras não têm, que pessoas negras ou pessoas pardas. E para finalizar esses 4 tipos de desigualdade, eu trato aí da desigualdade social, que eu falei que é a diferença entre as camadas sociais, não é? E a desigualdade econômica, certo? Então esses, né, são 4 principais tipos de desigualdades. Claro que existem outros inúmeros que também são importantes e devem ser considerados quando a gente estuda a geografia. Por exemplo, a desigualdade regional. No Brasil existem algumas regiões que são consideradas mais desenvolvidas do que outras. Né? Isso seria uma desigualdade regional. Mas eu trouxe aí essas 4 para vocês. Desigualdade de gênero, desigualdade étnica, desigualdade social e desigualdade econômica. Tá certo? Para falarmos sobre desigualdade econômica no mundo, eu trago um dado muito importante para vocês. Esse dado aí é do Banco Mundial, lá do ano de 2015. Percebam ali comigo. Ó. Em 2015, 1% da população mundial possuía tanto dinheiro líquido e investido quanto aos 99% restante da população mundial. Observem que esse dado é extremamente importante. Lá no ano de 2015, 1% da população mundial tinha mais dinheiro do que o restante dos 99% dessa população. Então, observem que existe uma grande desigualdade econômica no planeta Terra. Você tem muito dinheiro concentrado nas mãos de poucas pessoas. Enquanto isso, a esmagadora maioria parte da população mundial, né, muitas vezes não tem acesso nem às condições mínimas de sobrevivência. Então, o mundo que a gente vive, a sociedade que estamos inseridos, ela é totalmente injusta e desigual. De um lado, você tem pessoas privilegiadas que podem consumir tudo aquilo que elas quiserem, podem consumir o que precisam e o que não precisam. Do outro, temos as injustiças, que são pessoas que não podem consumir nem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Tá certo? Professor, e o Brasil? Como é que se encontra o Brasil quando a gente trata dessa questão da desigualdade social?
E para falar de Brasil, eu trouxe aí um recorte de uma manchete lá do site do G1, né, que é o site de notícias da Rede Globo, né, para falarmos aí de desigualdade social no Brasil. E essa manchete diz o seguinte: relatório de ONG, que significa Organização Não Governamental, cita Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. E eu quero que vocês entendam essa questão. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta Terra. Ou seja, o nosso país é um dos campeões de desigualdades sociais. Certo? Aqui nós concentramos uma das maiores desigualdades sociais de toda a superfície terrestre. O Brasil é um país muito desigual e muito injusto, onde a gente encontra aí grandes e profundas diferenças entre pessoas que concentram muito dinheiro e pessoas que são extremamente pobres, certo? Então entendam o Brasil como um território repleto de desigualdade social e também de desigualdade econômica, tá ok? E para falarmos aí de Brasil, eu trouxe algumas imagens para que a gente possa observar e refletir sobre essas imagens, certo? Observe essas imagens aqui, ó. De um lado, eu tenho, né, uma avenida com condomínio de luxo, com moradias adequadas. Do outro, eu tenho, né, um córrego com moradias extremamente precárias ali do lado desse córrego. São pessoas que moram em áreas que podem ser consideradas de risco. Por que área de risco, professor? Porque, de repente, uma enchente aí nesse rio vai subir, né, o nível das águas e pode inundar todas esses barracos que foram construídos para habitar as pessoas e causar mortes e destruição. Então, isso aqui é uma imagem que retrata a desigualdade social em nosso território brasileiro. Essa imagem aqui ela é muito famosa dentro da geografia. Todo mundo que estuda geografia já viu essa imagem em algum momento. Eu costumo dizer, se você estuda geografia e não viu essa imagem, então você não está estudando geografia de forma correta. E que imagem é essa, professor? Essa imagem aí retrata uma realidade lá na cidade de São Paulo. De um lado, eu tenho um condomínio de luxo, lá no bairro do Morumbi, que é um dos bairros mais nobres de São Paulo, né, um dos bairros mais caros. E do outro ali, separado por um muro, eu tenho a favela de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas da América Latina. Observe que nessa imagem, a gente pode dizer que existe a representação da extrema desigualdade social e econômica que existe em nosso país. De um lado, o luxo, com apartamentos que até piscina tem na varanda. Do outro, moradias extremamente precárias, que não oferecem as mínimas condições de sobrevivência, certo? Então, essa imagem também é uma imagem que retrata essa profunda desigualdade social que existe em nosso país. E para fecharmos aí, eu trago outras imagens, né, que retratam aí também essa questão da desigualdade. De um lado, prédios, né, prédios de luxo. De outro ali, você tem uma criança e uma mulher, né, caminhando ali em uma região de áreas de moradias precárias. Né? Essas construções aí em cima de madeiras, nós chamamos aqui no Brasil de palafitas, né, que são construções realizadas em áreas alagadas, né, e precisam ser construídas em áreas, em estruturas de madeira, porque à medida que as chuvas vão chegando, o nível da água vai aumentando. Então, por isso que essas casas são construídas aí em estruturas de madeira e são chamadas aqui no Brasil de palafitas. Percebam que as pessoas constroem essas casas nessas áreas consideradas precárias ou de risco por falta de opção, certo? Entendam isso. E depois de passar essas imagens, eu chamo vocês para reflexão. Né? A gente vai fazer uma reflexão aqui. Essas imagens, elas fazem parte do cotidiano do Brasil, dos seus estados e cidades? Será? A gente pode afirmar que sim, não é, turmas do 8º ano? Nós podemos afirmar que essas imagens são um retrato do nosso país. Né? Principalmente nas grandes cidades brasileiras,
Essas imagens fazem parte do cotidiano das pessoas. Não só de grandes cidades, viu? Nós temos profundas desigualdades sociais aqui em Riacho das Almas, por exemplo, ou em cidades pequenas, cidades vizinhas. Entendam que essa desigualdade social é um fenômeno que está presente em todo o território nacional, em todo o território mundial. Elas retratam a igualdade ou retratam as desigualdades, né? Para você refletir com a sua mente, né? Essas imagens, elas estão falando de igualdade? Nós sabemos que não é turmas. Não é turmas do 8º ano. Eu falo turmas porque a gente está dando aula aqui para todas as turmas de todo o município, né? De todas as escolas. Então, turmas do 8º ano, a gente pode afirmar que essas imagens, elas não retratam a igualdade, elas retratam as desigualdades que existem em nosso país. Tá ok? Então, para caminhar para o final da nossa aula, a gente percebe, se analisarmos detalhadamente as imagens que a gente viu anteriormente, iremos constatar que no Brasil existem pessoas que estão à margem da sociedade e não detêm poder aquisitivo. Quando eu falo que existem pessoas que estão à margem da sociedade, eu estou falando de pessoas que muitas vezes vivem em situação de extrema pobreza e não conseguem consumir nem aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Essa realidade assustadora, ela é consequência de uma sociedade em que a renda é concentrada na minoria da população, o que chamamos de concentração de renda. A concentração de renda é um fenômeno presente em todo o território mundial. Em muitos países, a renda está concentrada, né, nas mãos, a maior parte da renda está concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Mas em alguns países, esse fenômeno ele é mais intenso. Infelizmente, eu trago como exemplo o nosso país. O Brasil é um dos países do mundo que mais concentram renda nas mãos de pouquíssimas pessoas. Nós temos aí bilionários, né, que concentram a maior parte da renda do dinheiro do Brasil. Enquanto, do outro lado, temos pessoas passando fome no dia a dia das grandes cidades brasileiras, no dia a dia do sertão nordestino, no dia a dia das regiões ribeirinhas da Amazônia, no dia a dia das periferias dos grandes centros urbanos do nosso país. Né? Enquanto você tem pessoas extremamente ricas, concentrando a renda, temos pessoas aí que vivem em situação de extrema miséria ou de extrema pobreza. E eu quero finalizar essa aula, turmas do 8º ano, fazendo algumas reflexões, né? Alguns questionamentos aqui que vocês devem aí debater com os professores nos grupos de WhatsApp, né? Que vocês devem refletir com vocês depois dessa aula, depois de assistir essa aula. Diante desse quadro de desigualdade social e econômica, o que podemos fazer para melhorar? Reflitam aí com vocês. O que é que pode ser feito? E você? Em que você pode contribuir para que o futuro seja melhor? E nessa questão aqui eu quero falar uma coisa. Você pode contribuir, sabia? Para que o futuro seja melhor, para que tenhamos menos desigualdade social aqui no Brasil. Sabe de que forma? Estudando. Estudar é uma forma de reduzir as desigualdades sociais. Vários estudos comprovam que quanto maior o nível de escolaridade de uma nação, menor serão as desigualdades sociais que existem naquele território. Então, à medida que as pessoas vão tendo acesso e oportunidades de estudar, a tendência é que as desigualdades sociais vão diminuindo ao longo do tempo. Então, é importante que vocês concluam o ensino fundamental, né? Estão no 8º ano, vão passar para o 9º ano. Depois a gente tem o ensino médio, depois a universidade, né? Para que vocês possam construir um futuro melhor para vocês e para gerações futuras. Tá ok? Quais ações concretas podem ser feitas para tentar superar estes problemas? Existem várias ações concretas. Reflitam aí com os professores de vocês. Eu posso citar aqui algumas. Por exemplo, uma maior oferta de emprego para as pessoas. A partir do momento
que existe uma maior oferta de emprego para as pessoas, essas pessoas vão ter acesso à renda, né, e vão conseguir consumir ao menos aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Isso é uma realidade muito difícil. Você vê que a população brasileira, praticamente 15% da população ativa para o trabalho no Brasil está desempregada. Então, se esse desemprego está crescendo em nosso país, significa dizer que a desigualdade também está crescendo, porque as pessoas não estão tendo acesso à renda. Essa realidade tem solução? Será, pessoal, que essa realidade tem solução? Reflitam aí com vocês. Né? Eu acho que tem. Na minha opinião, tem solução. Né? Existem diversas soluções que podem ser praticadas principalmente pelos nossos representantes políticos, que são nossos governantes, na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera federal, e também as ações que podemos, né, ter durante o nosso dia a dia. Então, com esses questionamentos aí, a gente finaliza a nossa aula para que vocês possam debater aí com os professores nos grupos de WhatsApp, para que vocês possam conversar com os colegas ou conversar com os familiares para debater sobre essas questões da desigualdade social. Né? E eu costumo dizer que isso é um tema muito simples, porque é uma coisa que faz parte da nossa realidade. Nós vivemos em uma sociedade extremamente desigual, onde as desigualdades sociais estão presentes no nosso dia a dia. Basta você sair na rua, você encontra um exemplo da existência da desigualdade social. Tá ok, turmas do 8º ano? Então a gente vai finalizando por aqui. Mais uma aula de geografia. Eu agradeço pela participação de todos. Né? E antes de ir lá, eu deixo o meu recado, aquele recado que é sempre bem importante. A vacinação em Riacho das Almas está liberada para pessoas que têm 12 anos ou mais. E um detalhe importante, antes era necessário fazer o agendamento, agora não. É só você vir aqui no centro de vacinação, em Riacho das Almas, né, traz um documento e também acompanhado de um responsável para poder tomar a sua vacina contra a Covid. Tá certo? Não esqueça de tomar essa vacina, que a gente precisa vencer essa doença e tentar voltar aí às aulas 100% presenciais, né, para que a gente possa melhorar, né, essa estrutura educacional, não só aqui de Riacho das Almas, mas também de todo o território nacional. Tá ok, turmas? Muito obrigado pela participação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.